Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula, onde hoje nós vamos aprender sobre o nitrogênio no solo. Então, o que você tem aqui para a aula de hoje? Aqui você vai aprender o nitrogênio e a análise de solos. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que o nitrogênio não consta da análise de solos, né? Então, não se analisa o valor do nitrogênio no solo, mas a gente precisa aprender como o nitrogênio se comporta no solo para fazer as recomendações de adubação. Vai aprender também técnicas para reduzir as perdas e aumentar a absorção pelas plantas e também aumentar o aproveitamento desse nutriente. E ainda você vai conhecer os principais adubos nitrogenados. Então vamos lá! Aqui eu te apresento que o nitrogênio é um dos elementos essenciais, então não vamos mais nem discutir isso, né? Que a gente viu na primeira aula, onde nós descobrimos quais são os 14 nutrientes essenciais que a planta precisa retirar ali do solo para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, o nitrogênio é um desses elementos essenciais. Sem ele, a planta não consegue completar o seu ciclo, né? Então, quando você vê uma planta com uma folhagem bonita assim, esse verde sadio, isso se deve ao nitrogênio. É o nitrogênio que traz essa característica de planta que cresce muito, que tem esse verde viçoso aqui, se deve ao nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio faz parte da molécula de clorofila, né? Que é que dá o verde às plantas. Além disso, também o nitrogênio ele é responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento das plantas. E um fator muito importante para nós aqui é que o nitrogênio, ele também faz parte da constituição das proteínas. Então, todos os alimentos que a gente consome praticamente têm proteína, e a gente quer cada vez aumentar mais o teor de proteína, não é? Então, quando você tem uma pastagem, você quer que a sua pastagem tenha um maior teor de proteína para que o seu gado seja melhor nutrido. E, consequentemente, esses elementos voltam para nós aqui, para os seres humanos, as pessoas, os animais que vão consumir estes alimentos, né? Então, aqui a gente sabe que o nitrogênio também, ele aumenta a qualidade das plantas, das folhosas, né, das hortaliças e tal. Mas não vamos discutir aqui qual que é a função do nitrogênio e tal, porque isso aí é assunto para a fertilidade do solo. O nosso curso aqui, a gente quer saber o manejo, como que a gente interpreta uma análise de solos e como que a gente faz as recomendações de adubação para o nitrogênio, não é? Então, eu já te falo aqui que o nitrogênio, ele é um dos elementos requeridos em maior quantidade pelas plantas. Então, ele que vem aqui em primeiro lugar. Em algumas culturas, as plantas absorvem mais o potássio, mas de um modo geral, todas as plantas, para poder crescer, produzir, dar frutos, né? Ela precisa em maior quantidade do nitrogênio. Em seguida vem o potássio, depois o cálcio. Se a gente observar aqui, o fósforo já está lá na quinta posição. Mas eu chamo mais aqui a atenção uma vez que não existe nenhum elemento mais importante do que o outro. Todos os 14 elementos que a gente vai fazer a planta absorver do solo, esses elementos são de extrema importância, são essenciais para as plantas, né? Então vamos lá. Análise de solo para o nitrogênio. Como eu falei, o nitrogênio não é analisado, não faz parte da rotina de uma análise de solos. E por que disso, professora? É porque o nitrogênio, ele tem uma dinâmica um pouco complicada. Não dá para confiar nos valores que a gente vai fazer, que se faz quando pega uma análise no laboratório. É que o laboratório não faz a análise direito? Não, o laboratório faz sim com muita perfeição, né? Mas os resultados que irão sair dali não poderão ser utilizados com segurança na hora aqui de fazer as recomendações. Por quê? Porque o nitrogênio é um elemento que a dinâmica dele no solo é muito rápida, né? Então, ele não fica numa mesma forma o tempo todo, ele está ao tempo todo sofrendo transformações.
E essa dinâmica depende o quê? Ó, da variação da mineralização e imobilização. O que é isso? É que temos a maior parte do nitrogênio que está no solo está na forma orgânica. Então, para a planta conseguir absorver, ele precisa ficar na fase mineral. Então, é os micro-organismos que vai transformar esse nitrogênio orgânico em um nitrogênio mineral. E isso varia muito, depende lá da atividade dos micro-organismos, né? E aqui o processo de imobilização. O que é a imobilização do nitrogênio? É o nitrogênio que estava na forma mineral, pronto para ser absorvido pela planta, ele volta lá para a fase da mineralização, né? Então, esse processo de transformar da fase orgânica e ir para a fase mineral, ele vai e volta constantemente. Além disso, o teor do nitrogênio no solo, a maior parte do nitrogênio vem dos resíduos vegetais. Por quê? Porque as rochas que originaram os solos não contêm nitrogênio. É praticamente zero, é quase insignificante a quantidade de nitrogênio que vem das rochas. Então, a maioria dos resíduos, a grande parte, ali 99%, vem aqui dos resíduos vegetais. Então, há uma diversidade muito grande desses resíduos. Então, consequentemente, a quantidade do nitrogênio vai depender desses resíduos. Então, a gente não tem um padrão aonde a gente pode se basear, né, e ter como referência. Também depende dos fatores climáticos, principalmente a questão da chuva. Em locais que chove mais, as perdas por nitrogênio através do processo de lixiviação serão muito maiores. Então, se você fez uma análise para nitrogênio hoje, tá lá, diz lá na análise que o solo tem um determinado reservatório de nitrogênio. Aí vem uma chuva intensa. Quando você chega lá com a sua planta, já não vai ter mais o nutriente que a análise disse que tinha, porque foi lavado. Depende também das condições de solo, se o seu solo foi ou não corrigido, feita uma calagem, né? Porque o pH do solo vai interferir nessa dinâmica do nitrogênio no solo. Depende da amostragem, a época que você fez a amostragem vai influenciar muito nos resultados do nitrogênio no solo. Então, vocês viram aqui que são muitos os fatores que interferem no resultado de uma análise de nitrogênio. Por isso, a gente não usa os resultados da análise do nitrogênio no solo para fazer as recomendações, mas o nitrogênio é o nutriente mais utilizado e a gente precisa conhecer como que é a dinâmica desse elemento no solo e também qual é a forma que a planta absorve esses elementos. Para quê? Porque a gente deixa ele lá para a planta na quantidade certa e da maneira certa como a planta absorve, né? E aqui, o que que nós temos aqui, o que que a gente pode tirar da análise de solo para nos ajudar aqui na interpretação na recomendação da adubação? É a questão da matéria orgânica do solo, porque no solo tem sim matéria orgânica, a gente estudou a matéria orgânica na aula passada, né? Então, a matéria orgânica vai fornecer o nitrogênio para as plantas. E o que que os estudos nos mostram? Que para cada 1% de matéria orgânica no solo, são fornecidos 20 quilos de nitrogênio por hectare por ano. Então, essa quantidade é muito pouca quando considera a demanda da planta. Mas a gente vai ver que tem a sua significância, tem algumas culturas, algumas plantas, né, que fornecem mais nitrogênio e que esse nitrogênio que está na matéria orgânica do solo, eu diria que ele serve mais para animar, para dar vida aos micro-organismos do solo e fazer com que os micro-organismos trabalhem a nosso favor quando a gente colocar lá uma adubação nitrogenada. A gente vai precisar da atividade desses micro-organismos. Então, vamos ver aqui como que isso funciona. Como que a gente vai fazer então uma recomendação de adubação nitrogenada, já que a gente não pode usar a análise de solos, né? Que é a nossa ferramenta aqui que nos dá segurança. A gente vai utilizar o quê? Então, existe alguns critérios que a gente pode se basear, nos basearmos para fornecer a recomendação de adubação aqui nitrogenada e de uma forma muito segura, eu diria para você. A primeira coisa que você tem que observar é o histórico da área.
Então, você vai chegar na área, vai perguntar para o produtor tudo o que aconteceu ali, né? Fala para ele que aí, o que que aconteceu, o que que foi plantado aqui antes, aqui ficou em pousio, vocês fizeram alguma adubação nitrogenada, plantou-se alguma planta que serve como adubo verde, aplicou uma cama de frango, aplicou esterco, porque tudo isso vai nos dizer como é que pode estar o reservatório de nitrogênio no solo. Então, isso aqui, um histórico tem que ser feito para todas as culturas, né? Então, quando você chegar em uma propriedade com um produtor para fazer uma recomendação de adubação, corrigir o solo, a primeira coisa que você tem que perguntar para ele é o histórico da área, né? Porque ali já vai nos dizer muita coisa, até para a gente assegurar dos resultados que consta na análise, se realmente bate, se realmente condiz com o que aconteceu ali na área. Um outro critério aqui é a resposta esperada. Então, a gente vai fazer a recomendação de adubação com base na resposta que você espera que o nitrogênio tem naquela área. Então, pode ser que você espera uma alta resposta, e isso acontece quando? Quando o seu solo está muito ruim de nitrogênio, né? Então, as condições ali são condições que favoreceram que o solo está muito pobre. E o que que é isso? São vários anos de cultivos com plantas gramíneas, né? Que as gramíneas não fornecem nitrogênio. Então, quando você cultivou o solo por vários anos, sem nenhuma leguminosa, sem adubação nitrogenada, então já vai se ter uma ideia que o solo está muito pobre em nitrogênio. Então, quando você fizer uma adubação, a resposta esperada vai ser alta. Então, você pode colocar um valor mais elevado de nitrogênio que a sua planta vai responder, e isso vai trazer de volta na forma de aumento da produtividade. Aqui eu tenho um exemplo só para você ir familiarizando como que a gente faz isso. Esse slide aqui mostra exemplo das quantidades totais de nitrogênio para a adubação do milho aqui no estado de São Paulo. Não se preocupe que eu vou dar exemplo aqui para todas as regiões, tá? É porque no estado de São Paulo, uma das técnicas utilizadas para fazer a recomendação da adubação nitrogenada é através da classe de resposta do nitrogênio. Vocês estão vendo aqui, ó, a classe de resposta 1 é uma alta resposta, ou seja, quando o solo está muito pobre no elemento. Então, se você colocar ali qualquer quantidade, a planta já vai crescer rápido, vai produzir muito mais. Aí você tem a resposta média e você tem aquela baixa resposta. A baixa resposta é quando a planta, o solo já tem uma quantidade boa de nitrogênio. Então a planta não está precisando muito assim, não, né? Então lá já tem uma reserva boa e tal. Você vai colocar, a planta vai sim responder, mas não é de forma tão expressiva quanto ela respondeu aqui, ó, quando a resposta é alta. Então você vai ver que quando já tem elemento no solo, você vai colocar menos nitrogênio. Então, esse é um exemplo de como a gente usa a classe de resposta, né? Se a resposta vai ser alta, média ou baixa, para fazer a recomendação da adubação nitrogenada. Mas vamos com calma, que eu vou falar isso aqui muito nas próximas aulas. Esse aqui é o seu primeiro momento com esse assunto, às vezes parece um pouquinho complicado, mas eu te afirmo que não é, e confia em mim que vai ser fácil, fácil, e você vai pegar isso aqui sem nenhuma dificuldade. Apenas vamos aqui juntos, vamos entendendo passo a passo, que no final tá tudo muito fácil. Então, eu mostrei aqui, né, o exemplo da recomendação da adubação nitrogenada para o estado de São Paulo com base na classe de resposta. E a gente vai ver também que depende da produtividade esperada. Quanto maior for a produtividade que você espera ter daquela área, maior vai ser a quantidade de nitrogênio. Se você espera produzir ali em torno de 2 a 4 toneladas por hectare, você coloca 50%, 50 quilos por hectare de nitrogênio. Agora, se você já espera de 10 a 12, que é uma produtividade muito alta, você coloca em torno de 170. Mas não se apegue nesses valores. Aqui é um exemplo e eu vou mostrar para você na hora de fazer na nossa aula sobre adubação. Então, estou te mostrando aqui as formas que você pode utilizar, né, para fazer a recomendação da adubação nitrogenada. Um terceiro critério é esse aqui, ó, a produtividade esperada, né? Então, qual que é a produtividade que você espera? Aqui tem um exemplo aqui
da quantidade de nitrogênio para adubação do milho nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com base o quê, ó? Na expectativa de rendimento. Se eu espero que o milho produza 3 toneladas por hectare, de 3 a 6, maior do que 6. Então, eu vou utilizar essa expectativa de rendimento e eu vou dar uma olhada aqui também no teor da matéria orgânica do solo, porque a matéria orgânica do solo fornece uma quantidade de nitrogênio, a gente não vai desprezar isso, né? Então, quanto maior for a quantidade de matéria orgânica, menor vai ser a quantidade de nitrogênio que a gente vai estar oferecendo. Então, vamos lá. Ó. Se a gente olhasse só o teor de matéria orgânica, se um solo tem 2,5%, eu vou ter que oferecer 80 para produzir 3 toneladas. Agora, se o solo tem maior do que 5% de matéria orgânica, eu não vou oferecer 80, eu vou oferecer apenas 40, né? Por quê? Porque o solo já tem uma quantidade lá que eu posso utilizar. Mas aqui é só mais um exemplo que mostra aqui que você pode utilizar a produtividade esperada para estar fazendo a recomendação de adubação para o nitrogênio. Uma coisa que eu chamo a atenção aqui é que a produtividade esperada não é a nossa produtividade desejada, que a gente deseja sempre que produza o máximo possível. Mas acontece que a produtividade esperada, ela depende de uma série de fatores. Uma primeira coisa que você vai olhar é se nessa área já foi cultivada, quando que produziu nos anos anteriores, né? E isso vai estar dando para a gente uma ideia da produtividade esperada para os próximos anos. Essa produtividade esperada também depende muito das condições climáticas, se você não vai ter falta de água para a planta ali durante o seu ciclo de crescimento, desenvolvimento e produção. Depende do manejo do solo, se você fez as correções, se você fez tudo que a planta precisa para deixar o ambiente ali favorável ao crescimento dessa planta. Depende muito da textura do solo, né? Que os solos argilosos, os solos arenosos têm um comportamento muito diferente aqui com relação ao manejo do nitrogênio. A água, se você vai fornecer água por irrigação, ou se vai depender apenas da água que vem das chuvas. Então, tudo isso vai interferir aqui na produtividade que você espera. Depende também do potencial genético, qual que é a semente que você está utilizando, né, para fazer o seu cultivo. Se é uma semente que tem um potencial para produzir mais ou menos, tudo isso vai influenciar aqui na produtividade que você espera. Uma outra coisa aqui também é o manejo de pragas, manejo de doenças, manejo de plantas daninhas. Se o agricultor faz todo esse controle. Então, se ele fizer tudo isso, nenhum desses fatores aqui estiver interferindo na produtividade, aí você, com isso, vai estimar a produtividade que você desejaria, né? Então, a gente deseja aqui que seja o máximo, em torno de 7, 10 toneladas de milho aqui já estaria bom. Mas é isso aí. Então, eu acabei de apresentar para vocês quais são as principais ferramentas que a gente usa para fazer a recomendação da adubação nitrogenada para as plantas. Mas ao longo do tempo irão surgir outras e eu vou apresentando isso gradativamente, não se preocupem. Vamos lá. Aqui eu te apresento as duas principais formas como a planta absorve o nitrogênio. Lembra da nossa aula lá que eu falei que a planta só absorve os elementos do solo se estiver na forma de um ânion, de um cátion ou de um íon, né? Pode ser uma carga positiva e uma carga negativa. O nitrogênio, a planta absorve de duas formas, tanto na forma de nitrato, o nitrato é aquele que tem uma carga negativa, ele está aqui, ó, sendo retido por um solo que tem uma carga positiva, e ele absorve também o amônio, que é o NH4+, que tem uma carga positiva, e esse elemento aqui, ele vai ficar retido pelos colóides do solo, que tem cargas negativas. Então, só relembrando, o nosso foco é trabalhar para que o solo tenha a maior quantidade possível das cargas negativas. A gente não se preocupa aqui com a questão das cargas positivas do solo. Elas estão lá, serão utilizadas pelos nutrientes, mas o nosso foco, a gente trabalha com essa parte aqui do solo. Então, gente, aqui eu te trago um fator muito importante na questão da adubação do nitrogênio.
é a forma como a planta absorve o nitrogênio. E esse elemento, essa forma, vai vir dos adubos. Então, você vai utilizar adubos que fornecem o elemento aqui na forma de nitrato, e você vai ter adubos que fornecem o elemento na forma de amônio. E qual que é a implicação disso? E você precisa saber para fazer um manejo correto e com a maior eficiência possível. Você precisa saber que se você vai oferecer um adubo onde o nitrogênio está na forma de um nitrato, esse elemento aqui, ele é passível de sofrer maiores perdas por lixiviação. Por quê? Porque o nitrato tem uma carga negativa, ele não vai ficar retido aqui nos colóides do solo, a maioria dele vai ficar aqui na solução do solo, e esse elemento na solução do solo é passível, é muito fácil de ser lixiviado. Deu uma chuva aqui, a água vai descer e, consequentemente, o nitrogênio que está aqui nessa forma vai ser lixiviado. E eu já te falo a primeira forma de você evitar esse perda por lixiviação é através do parcelamento da adubação nitrogenada. Então, a gente não vai poder jogar uma quantidade grande de adubo nitrogenado, principalmente se for na forma de um nitrato, porque você sabe que ele vai perder, ele vai ser lixiviado, a planta não vai aproveitar. E a segunda forma aqui, que é a forma do amônio. Nós temos muitos fertilizantes, adubos aqui, onde o nitrogênio vai estar na forma de amônio. E um exemplo dele é a ureia, né? Que é a famosa ureia, o adubo mais utilizado. O nitrogênio é fornecido para a planta nessa forma aqui. Então, ele pode ficar aqui adsorvido, retido nos colóides do solo. Então, esse elemento ele é mais difícil de ser lixiviado do que o elemento na forma do nitrato, mas os dois poderão ser lixiviados. Por quê? Porque o solo não tem uma quantidade infinita desses elementos, dessas cargas negativas aqui. Então, essas cargas aqui são limitantes, elas não têm quantidade muito grande no solo. Além disso, outros elementos têm preferência aqui, né? Então, o cálcio tem preferência, o magnésio, depois vem o potássio, e depois é que vai vir que o nitrogênio chega aqui na fila da preferência, né? Então, por isso também a gente tem que parcelar, para você garantir que quando o seu elemento chegar no solo, ele vai ter um espaço aqui reservado para ele e ele não fica ali na solução passiva de ser lixiviado. Então, esse é um aspecto muito importante no manejo da adubação nitrogenada. Então, há formas como a planta absorve o nitrogênio. Eu falei que são duas. A planta, a maioria das culturas, absorve o nitrogênio na forma de nitrato. Não porque ela prefira absorver nessa forma, é porque vai ser a forma mais abundante nos solos e vocês vão entender isso aqui logo logo. Está relacionado com a atividade dos micro-organismos. A planta do arroz absorve o nitrogênio na forma de amônio. E o que acontece aqui? Se presente no solo, o amônio, as plantas preferem absorvê-lo. Então, a planta tem essa preferência de absorver o amônio do que o nitrato. E por quê? Porque quando a planta absorve o nitrogênio na forma de nitrato, ela tem que fazer o metabolismo desse nitrogênio para transformar lá nos aminoácidos. E a molécula do aminoácido, ela contém um NH. NH, que é aqui mais parecido com o NH do amônio, né? Então, a planta vai gastar energia para transformar o nitrato em amônio quando já estiver lá dentro dela no seu processo metabólico. Se ela absorve já na forma de amônio, a energia vai ser menor para fazer o seu metabolismo. E a planta, assim como todos os seres, eles buscam economizar energia, né, para utilizar em outros processos que virão pela frente. Então, o amônio, eles são transformados em aminoácidos dentro das plantas. Agora vamos entender aqui um pouco do nitrogênio na matéria orgânica do solo. Como que acontece? Nós temos aqui, ó, vocês estão vendo um monte de palha, de folhas aqui, né? Que é a nossa matéria orgânica. Essa matéria orgânica está sendo decomposta. Isso aqui é um fungo. Quando vocês virem esse fungo aqui, significa que a matéria orgânica está sendo decomposta.
Mas não precisa ver não para você saber que a matéria orgânica está sendo decomposta, né? Só um exemplo. Mas o que eu quero te mostrar é que essa matéria orgânica aqui, um dos seus constituintes vai ser uma proteína. E lembra que eu falei que a proteína ela é formada de aminoácidos e que os aminoácidos precisam lá da molécula do nitrogênio, né? Então, isso foi lá no primeiro momento da nossa aula. Eu falei o nitrogênio é muito importante para as plantas, porque a proteína que a planta forma depende ali da molécula do nitrogênio. Agora, a planta vai devolver isso aqui para o solo. Como, né? Como que isso acontece, essa devolução? Então, temos aqui essa matéria orgânica, aqui nessa matéria orgânica tem uma proteína. Aí os micro-organismos vai quebrar, vai processar, vai mineralizar isso aqui e vai transformar esse material em um material jamais decomposto que contém esse NH2. Não precisam se preocupar com essas formas, com essas reações. Eu quero que você entenda o processo, como que o nitrogênio vai sair do material orgânico, que é uma folha, uma palhada que você jogou no solo, e como que esse elemento volta na forma disponível para a planta. Então, era uma proteína, os micro-organismos degradou e transformou aqui no material menos que contém um nitrogênio e duas moléculas de hidrogênio. Esse radical aqui, o que vai acontecer? Precisa que tenha água no solo, então o NH2 mais água no solo vai ser transformado aqui na amônia. Então, é nesse momento aqui que a gente começa a ter umas perdas de nitrogênio pelo processo de volatilização. Isso é natural. A gente pode trabalhar para diminuir isso aqui, mas que vai ter perdas por volatilização é inevitável. Então, aqui ó, acontece a primeira perda. Então, esse elemento aqui, na presença da água, transformou em amônia. Essa amônia pode ser volatilizada. Agora, se o seu solo tiver mais água, a água não for um fator limitante, rapidamente os micro-organismos vão trabalhar em cima desse NH3 aqui, que é o amônio, mais água, o que vai acontecer? Já vai transformar aqui ó, no NH4. Lembra que eu falei que isso aqui é a forma como a planta absorve? Então, ele já vai estar lá pronto para ser absorvido pelas plantas ou então para ficar armazenado lá nos colóides do solo. E dessa reação aqui foi liberado uma hidroxila, que é o OH-. Essa hidroxila aqui, OH-, vocês já começam a ficar sabendo que ela é responsável por diminuir a acidez do solo. Isso aqui ele aumenta o pH, diminuindo a acidez do solo, mas a gente vai ver isso com maiores detalhes na aula onde vamos falar sobre a calagem. Então, o que aconteceu? Se tiver água no solo, o amônio, que era um gás, vai ser transformado no nutriente da planta. E se tiver oxigênio, o que acontece? Esse NH4 aqui, que é o amônio, na presença do oxigênio, os micro-organismos vão transformá-lo em nitrato. Então, lembra que eu falei que a planta prefere absorver o nitrogênio na forma amoniacal, mas os nossos solos, que são solos arejados, e é importante que seja arejado mesmo, os micro-organismos já vão trabalhar e deixar ele ali na forma do nitrato. Então, a maioria das plantas vão encontrar o nitrogênio nessa forma aqui de nitrato. E tudo bem, não tem problema. E nesse processo aqui, olha só o que aconteceu: 8H+ foram liberados lá para o solo. E esse H+ aqui, ao contrário do OH-, ele contribui para aumentar a acidez do solo. Então, é por isso que a gente fala que a decomposição da matéria orgânica aumenta a acidez do solo, né? Diminui o pH, aumentando assim a acidez do solo. Então, esse processo aqui acontece também com alguns adubos nitrogenados, onde vai ter o adubo lá na forma de um amônio, na presença do oxigênio, os micro-organismos vão transformar o amônio em nitrato e vai liberar H+. Então, a acidificação do solo acontece tanto pelo processo da mineralização da matéria orgânica, quanto quando você coloca um adubo nitrogenado. Então, nós temos aqui dois processos. Quando o processo vai da decomposição da matéria orgânica para deixar o elemento na forma como a planta absorve, esse processo é denominado de mineralização, ou seja, transformou do orgânico para a forma mineral. E aqui tem o depósito, né? Vai ficando o depósito dos nutrientes armazenados lá nos colóides do solo.
Só que o processo também ele volta para o outro sentido, onde o nitrogênio que estava lá na forma disponível para a planta, ele vai ficar indisponível de novo. Quando os micro-organismos absorverem esse elemento aqui. Aí ele volta para a forma orgânica no corpo dos micro-organismos. Aí esse elemento vai estar temporariamente indisponível para a planta. Mas não vai estar perdido, porque quando os micro-organismos morrerem, ele vai devolver o nitrogênio que eles absorveram. Então, só para vocês saberem que o processo acontece nos dois sentidos. E esse processo de acontecer, de deixar na forma mineral ou de voltar para a forma orgânica, depende o quê? Da relação carbono-nitrogênio do seu resíduo. Então, quando você coloca lá uma leguminosa que tem uma relação carbono-nitrogênio baixa, né? Uma relação carbono-nitrogênio baixa é aqui, quando você tem 20 carbonos para uma molécula de nitrogênio, porque para os micro-organismos fazer a decomposição da matéria orgânica, eles vão utilizar os dois nutrientes, tanto o carbono como o nitrogênio. Se não tiver nitrogênio suficiente no solo vindo ali do resíduo, os micro-organismos podem pegar até o seu nitrogênio que você colocou através da adubação, né? Porque eles precisam do nitrogênio para fazer a decomposição. Então, como eu estava falando aqui, um resíduo vindo de uma leguminosa, como por exemplo a soja, o feijão, né, a crotalária, é baixa essa relação CN. Aí que significa que o processo de imobilização vai ser igual ao processo da mineralização, ou seja, ficou empate aqui. Os micro-organismos nem forneceram nitrogênio que vieram lá da matéria orgânica, mas também não roubaram, né, o seu nitrogênio que estava no solo. Agora, quando o seu material tem uma relação de carbono-nitrogênio de 30 carbonos, aumentou, né, para um nitrogênio, o que que acontece? A imobilização vai ser maior, porque nesse caso aqui está faltando nitrogênio para os micro-organismos. E eles não são bobos nem nada, primeiro eles vão se garantirem, né? Aí o que sobrar é que eles vão disponibilizar lá para as plantas. Então, nesse processo aqui, o nitrogênio vai ficar imobilizado no corpo dos micro-organismos. Então, pode acontecer situações onde você fez a adubação nitrogenada, principalmente quando você usa a adubação verde, onde primeiro os micro-organismos vai estar nesse processo aqui, ó, de decomposição e faltando nitrogênio. Aí pode até ser que aconteça da planta ter deficiência do nitrogênio por causa desse processo. Aí, quando a relação carbono-nitrogênio for bem baixa mesmo, né? Você fez adubação, usou uma leguminosa, aí a mineralização vai ser maior. Aí você vai estar formando um depósito de nitrogênio no solo. E só para vocês entenderem aqui, ó, de todo o nitrogênio que tem lá na matéria orgânica do solo, em torno de 97% do total está na forma orgânica. E apenas de 2 a 3% que vai estar aqui, ó, na forma que a planta absorve. Isso aqui é muito importante no manejo. Por quê? Porque se o nitrogênio estivesse todo nessa forma mineral aqui, o solo não ia ter capacidade para armazenar esses elementos. Eles não iam ter ali as cargas negativas retendo esses nutrientes no solo e esses nutrientes poderiam ser perdidos por lixiviação. Agora, se os micro-organismos estão liberando, isso aqui é gradativamente, eles não param. Então, sempre em torno de 2 a 3% vai estar aqui na forma orgânica. E isso é muito bom, porque 2 a 3% na forma orgânica, a planta vai absorvendo, os micro-organismos vão trabalhando aqui em sincronia, né? E vai liberando mais. Esses 2% volta para cá de novo, a planta absorve, os micro-organismos continuam o seu processo. Por isso que a gente fala que às vezes a adubação orgânica, né, utilizando adubos orgânicos, perde menos nitrogênio do que a adubação mineral, onde todos os elementos já estão nessa forma aqui e o solo tem que armazenar, tem que reter para não perder. Mas nós vamos ver em aulas futuras também que o manejo dos adubos orgânicos também precisa de alguns cuidados para que não falte nitrogênio para a planta. Mas vamos em frente. Aqui vocês viram que tem um depósito dos minerais aqui, do nitrogênio na forma mineral. Agora, para onde que pode ir esses elementos lá no solo? Olha só, aquele nitrogênio lá na forma de amônio, ele pode ser absorvido pela planta,
Ele pode sofrer um processo de nitrificação. O que é a nitrificação? É quando essa molécula de amônio vai ser convertido aqui na molécula do nitrato. Isso acontece aqui, eu mostrei lá no slide anterior, quando tem o oxigênio, onde os micro-organismos continuam trabalhando e transforma o amônio em nitrato. Ele pode ser lixiviado, né, se a planta não absorver e não ficar retido nos colóides do solo, então aqui ele vai ser perdido. Ele pode ficar imobilizado no corpo dos micro-organismos temporariamente, ou ele pode ser volatilizado. Então, ele pode ser volatilizado quando? Aqui nessa reação. Então, você tinha lá o amônio nessa forma aqui. Se o seu solo estiver muito alcalino, vai ter muita dessa hidroxila no solo. Então, vai favorecer que a reação aconteça nesse sentido aqui, ó, desse sentido para cá. Aí, o que vai acontecer? O seu amônio vai ser transformado em amônia. Aí, a amônia vai ser volatilizada. Então, isso aqui depende do pH do solo. Em pH mais alcalinos, a reação vai ser nesse sentido, acontecendo assim a volatilização do nitrogênio na forma de amônio. Isso aqui a gente tem muitas perdas de nitrogênio nessa forma aqui, isso aqui não é desprezível. Então, quando a gente faz a adubação com a ureia, vocês vão ver que uma das principais formas de perda é através da volatilização. Pois bem, vocês viram aqui o destino desse amônio no solo. Agora vamos ver o destino do nitrato, né? O nitrato está lá no solo, o que que ele pode acontecer? Ele pode ser absorvido pela planta, a gente espera que isso aconteça. Ele pode ser lixiviado. Por que que o nitrato pode ser lixiviado? Porque ele tem uma carga negativa. Ele vai ser repelido, né? Vai ser expulso pelos colóides do solo. Então, ele vai ficar lá na solução sobrenadante e a água de infiltração pode levar esse elemento aqui para as camadas mais profundas. Ele pode ficar imobilizado no corpo dos micro-organismos, né, se o nitrogênio do solo estiver pouco, e ele pode ser desnitrificado. Então, a gente também perde o nitrogênio aqui através da desnitrificação. E o que é a desnitrificação? Olha aqui o que vocês tinham antes. O nitrogênio na forma de NO3-. A desnitrificação vai ser a perda desse nitrogênio aqui. E isso, desculpa, a perda desse oxigênio aqui. E esse oxigênio vai sendo diminuído no solo, naqueles solos onde falta o nitrogênio, onde falta o oxigênio. Porque os micro-organismos do solo precisam do oxigênio para o seu metabolismo, para a sua sobrevivência. São micro-organismos anaeróbicos, né? Aeróbicos, que precisam do oxigênio. Então, se o seu solo está compactado ou se o seu solo está encharcado e está pobre em nitrogênio, os micro-organismos, que não são bobos nem nada, eles vão buscar oxigênio aonde tem. E aonde tem o oxigênio aqui dando bobeira? No seu fertilizante. Os micro-organismos vão absorver esse oxigênio do fertilizante e vai favorecer a perda gasosa. E o seu nitrogênio vai virar um gás, vai simplesmente volatilizar. Então, você tinha lá o oxigênio com 3 moléculas de oxigênio, aqui ele já caiu para 2. Por quê? Porque os micro-organismos estão absorvendo esse oxigênio. Aqui só já tem um oxigênio, aqui você já tem 2 nitrogênio para um oxigênio, aqui não tem mais nenhum oxigênio. Por quê? Porque os micro-organismos absorveram. E o que acontece quando o nitrogênio chega nessas formas aqui, ó? Ele já virou um gás. Então, se ele vira um gás, ele vai ser volatilizado, vai para a atmosfera e a planta já não absorve mais. A planta só absorve nessas formas aqui, né? Essa forma aqui, ela é até venenosa para a planta, é a forma de nitrito, mas ela fica no solo de uma forma muito rápida, muito efêmero no solo, que você não precisa se preocupar. Então, nós temos que manejar o solo para evitar que falta oxigênio, evitar a deficiência de oxigênio, para que os micro-organismos não usem o seu fertilizante como um oxigênio, né? A gente quer que esse elemento vá para a planta. E essas 2 moléculas aqui, ó, tá diretamente relacionado com os gases de efeito estufa. Então, quando vocês ouvem por aí o pessoal falando, ah, a agricultura é responsável pelo aquecimento global,
Então, quando não está falando lá das queimadas, estão falando aqui, ó, principalmente do nitrogênio, porque o nitrogênio que vai sendo volatilizado, ele vai para a atmosfera e ele tem um potencial muito grande aqui na questão do aquecimento global. Então, o nitrogênio, ele tem um potencial de aquecimento quase 300 vezes maior do que a molécula do CO2, também que provoca o aquecimento global. Então, é isso. Vamos em frente. Então, como que o nitrogênio chega no solo, né? Então, quais são os caminhos por onde o nitrogênio chega? Em grande parte, principalmente para as leguminosas, que é muito importante no cultivo da soja, mas não só a soja, as gramíneas também têm a capacidade de utilizar o nitrogênio que veio da fixação biológica. Então, o que que acontece na fixação biológica? Então, na atmosfera, tanto nessa atmosfera aqui que vocês estão vendo, como na atmosfera do solo, existe esse gás aqui que é o nitrogênio, né? Então, o nitrogênio está lá ligado com. Então, aqui tem duas moléculas de nitrogênio. Eles são ligados umas nas outras por três ligações. Então, essas três ligações que ligam um nitrogênio no outro têm uma força muito grande. Então, os micro-organismos vão gastar a sua energia e vai fazer o quê? Esse nitrogênio aqui vai ser incorporado um hidrogênio. Tá vendo aqui, ó, que o nitrogênio se juntou com três moléculas de hidrogênio. Então, isso aqui já é o amônio, que é a matéria-prima para formar até os adubos nitrogenados que nós temos hoje. Mas os micro-organismos também conseguem fazer isso. Então, os micro-organismos transformam o nitrogênio que está na atmosfera, incorpora o hidrogênio aqui e vai transformar ele aqui em outros processos até chegar lá na forma como a planta absorve. Só para vocês terem uma ideia, a soja, ela fixa através desse processo aqui, dessa simbiose entre a bactéria e a planta. Então, a planta sozinha não consegue fazer isso e a bactéria sozinha não consegue. As duas só conseguem fazer através dessa simbiose, através dessa união entre a planta e a bactéria. Então, a soja fixa de 60 a 178 quilos de nitrogênio por hectare através desse processo. Essa quantidade aqui é suficiente para a produção da soja, para a soja conseguir patamares lá no topo, né? Então, a soja não necessita da adubação nitrogenada através de um fertilizante. O que você precisa fazer com a soja é colocar aqui o inoculante. O que é o inoculante? É uma quantidade grande dos micro-organismos, porque pode ser que no seu solo não tem lá os micro-organismos que faz esse processo. Aí você faz a inoculação, que é levar a semente já junto com os micro-organismos. O feijão, ele fixa de 2 até 110 quilos por hectare, isso aqui depende da condição do solo, depende da variedade, da cultivar que você está trabalhando. A leucena é uma forrageira, então ela é conhecida por ser uma das plantas que fixa mais nitrogênio. Ela pode fixar 600 quilos de nitrogênio por hectare por ano. Isso é relevante, é significantíssimo isso aqui, essa quantidade. E temos também aqui o estilosantes, que ele fixa de 34 a 220 quilos por hectare. Então, pessoal, não são só as leguminosas que fixam nitrogênio, as gramíneas também conseguem fazer esse processo. Só que as bactérias que trabalham em uma planta é diferente da bactéria que trabalha em outra. Por isso que você precisa fazer a inoculação. Então, vocês viram aqui que o nitrogênio pode chegar no solo através desse processo da fixação biológica, que é de fundamental importância. E a outra forma é através dos fertilizantes. E quem faz o processo da fixação? Então, a mesma coisa que os micro-organismos fizeram aqui, pegou o nitrogênio da atmosfera, a indústria vai fazer isso aqui, ó, a indústria dos fertilizantes. Então, com um processo ali que envolve muita energia e sob pressão, como catalisador, a indústria consegue transformar o nitrogênio aqui da atmosfera, vai incorporar o hidrogênio e transformar aqui na amônia, que é a matéria-prima para formar todos os fertilizantes, né? Então, isso aqui tem um gasto muito grande de energia, então até por isso que os adubos nitrogenados não são tão baratos, né? Mas vamos conhecer então aqui quais são os principais fertilizantes que vocês vão utilizar. Eu não vou citar todos, eu vou citar os mais utilizados aqui, mas se você conhecer o princípio deles, você pode trabalhar com qualquer um que você vai saber fazer o manejo.
Eu trago aqui o primeiro deles, que é a ureia, que é o mais utilizado hoje por ter um custo-benefício maior. Então, como que é a forma da ureia? A ureia, ela vem no fertilizante na forma amídica. O que é essa forma amídica aqui? É justamente aqui, ó, um carbono, um oxigênio, o nitrogênio e duas moléculas de hidrogênio. Isso aqui é o adubo na forma amídica. E a ureia é a forma mais estável no solo. Mais estável por quê? Porque ela precisa de uma reação a mais até chegar na forma como a planta vai absorver. Então, nós temos aqui, ó, chegou lá a ureia. Tem que ter a presença da água. Sem água, isso aqui não vai acontecer. E vai através da urease, que é uma enzima. Essa enzima é produzida por fungos lá no solo, né? Então tem que ter os micro-organismos. Se não tiver, a sua ureia não vai ser absorvida pelas plantas. É por isso que nós temos que trabalhar para a microbiota do solo ficar bastante ativa, né? Tem que dar todas as condições para ela. E uma das coisas que a microbiota precisa é de água, a outra coisa é oxigênio. Então, nós temos que deixar o solo bem aerado, bem poroso, para que isso aconteça. Mas vamos ver como aqui é o funcionamento da ureia. A ureia chegou no solo, na presença da água, na e ali com a atividade dos micro-organismos, a ureia começa a ser quebrada, né? Então, ela já quebrou aqui nessa molécula NH4CO3. Esse NH4 aqui foi a primeira reação. Vai acontecer outras reações lá no solo. O NH4CO3, ele vai ser transformado em CO2, que o CO2 é um gás, e também aqui, ó, na amônia nidra. Esse processo aqui é onde acontecem as maiores perdas de volatilização da ureia. Então, 50% da ureia chega a ser perdida por esse processo aqui. Mas, se o seu solo contém água em quantidade suficiente, vocês vão ouvir muito: olha, quando for fazer a adubação com a ureia, é preciso que se tenha água no solo. E aqui vocês estão vendo o motivo por que tem que ter água no solo. Se não ter água no solo, a ureia chegou lá, foi degradada, tarará, tarará, e chegou aqui na amônia. Na falta da água, a reação para aqui na amônia, então a ureia vai sendo volatilizada. Agora, se tem água, os micro-organismos continuam trabalhando, então ele vai ser transformado em NH4+. Esse NH4+ aqui é o nosso amônio, que já está aqui, ó, disponível, prontinho para a planta. Ele vai aqui acontecer aqui, ele vai para um daqueles destinos que eu acabei de falar. Ou ele vai ser absorvido, ou ele vai ficar retido lá no solo, ou ele vai para os micro-organismos, né? Então, ele já está pronto. Então, esse processo aqui depende do pH do solo, né? Então, se o pH estiver mais alcalino, a reação vai voltar nesse sentido e volta a ter mais amônio. Então, nós temos que manejar para deixar o solo com água e com um pH não tão alcalino, se a gente não quiser que volatiliza. Aí, o que acontece? Na presença do oxigênio, a amônia continua o seu processo, né? Os micro-organismos continuam trabalhando ali. E o nitrogênio que chegou na forma de amônio vai ficar na forma de nitrato. Lembra que eu falei que a planta prefere absorver na forma de amônio, mas que ela absorve na forma de nitrato? Porque nitrato é a forma que vai predominar no solo. Então, nesse processo aqui da conversão da ureia, né? Estou falando aqui da ureia, para a forma como a planta vai absorver, que é na forma de nitrato, vai acontecer o que aqui, ó? Quando vocês virem esse elemento aqui, já lembra a acidificação do solo, hidrogênio, a acidificação do solo. Então, a ureia acidifica sim o solo. Então, a conversão do seu adubo para deixar o nutriente na forma que a planta absorve, já houve um processo aqui de acidificação do solo. Mas não para por aí. Vamos ver aqui mais como o solo pode se acidificar. Esse elemento aqui, ele vai ser absorvido pela planta. Quando a planta entra com um elemento aqui, ó, que tem uma carga positiva, para que a planta mantenha o seu equilíbrio de cargas aqui, ela vai devolver outro elemento que tem uma carga positiva. E nesse caso aqui, a planta devolveu um H+ que estava lá dentro dela. E esse H+ volta aqui para o solo. Então, há dois fatores aqui interferindo na acidez do solo. Primeiro, quando a ureia ela se transforma do amônio para o nitrato,
que houve aqui esse 4H+, e também quando a planta absorve o nitrogênio na forma de amônio. Entrou amônio, saiu H+, esse H+ vai ficar lá acidificando o solo. Então, se vocês conhecem esses dois processos aqui, vocês vão ficar mais capacitados. Então, isso aqui são ferramentas que a gente está juntando para você ficar bom. Lá no final do processo, você ser o melhor, ser o mais capaz aqui de fazer o manejo mais eficiente da sua adubação. Nós estamos aqui só no começo. Mas é importante que você saiba o que está por trás, qual que é, vamos dizer assim, como é que é o camarim, né? O que está por trás de todo esse processo, para que você entenda e sabe aonde apertar, aonde atuar, né? Então é isso. Quais são as desvantagens da ureia, né? Então, a ureia, ela tem uma alta salinidade, então ela pode queimar a raiz da planta. Então, é preciso que o solo esteja bastante úmido, né? Não encharcado, mas com uma umidade boa, para que a planta não queime, né? Por causa dessa salinidade. Outra coisa é a sua elevada acidez, vocês viram lá, né? Então, para cada tonelada de ureia que a gente coloca no solo, vai acontecer uma acidificação do solo. Para corrigir essa acidificação, você precisaria de 800, em torno de 840 quilos de calcário para corrigir a acidez provocada por 1 tonelada de ureia. Então, qual que é a importância que vocês têm que tirar disso aqui? Qual que é a lição? É que se você está todo ano cultivando uma área onde você coloca o adubo na forma de ureia, no mínimo você precisa fazer uma análise de solo constantemente, anualmente, né? Para ver como é que está a questão da acidez do solo, que a acidez do solo interfere na absorção de todos os outros nutrientes. Então, isso precisa ser corrigido. Uma outra questão aqui que se é falado é o alto grau de pureza, né? Porque a ureia contém praticamente só nitrogênio. E é bom aqueles fertilizantes que contêm, além do nitrogênio, outros elementos ali que são nutrientes de plantas. Tem alguns que vocês vão ver aqui que contém o enxofre, né? Contém alguns micronutrientes. Mas isso aqui a gente é assim pronto, né? Vamos trabalhar para ser mais eficiente possível. E também a ureia é um adubo muito higroscópico, né? Então, se você deixar ele ali ao ar livre, ele começa a sair daquela forma que ele está ali granulado, os grãozinhos, e tornar aquela coisa úmida, aquela coisa grudenta, molhada, né? E isso é ruim porque na distribuição, lá nas máquinas, né, que vai ficar difícil você trabalhar com esse elemento. Vamos ver aqui um pouquinho do sulfato de amônio. O sulfato de amônio, além do nitrogênio na forma de NH4, você vai ter um pouquinho aqui também de enxofre. Essa é uma vantagem de você utilizar o sulfato de amônio. Então, olha só, é, uma coisa que eu não falei aqui é que o nitrogênio, a ureia, contém de 45% de nitrogênio, né? Então, é o elemento, é o adubo mais rico em nitrogênio, ou seja, 100 quilos de ureia, quando você compra lá, 45 vai ser nitrogênio. Olha só aqui quando você compra o sulfato de amônio. A cada 100 quilos de sulfato de amônio, apenas 20 quilos vai estar na forma de nitrogênio. E o nitrogênio aqui na forma de amônio. 24% do sulfato de amônio está na forma de enxofre. Então, você vai ver, quando que eu vou utilizar aqui o sulfato de amônio? Se por acaso você não utilizar, por exemplo, o super simples, que é um adubo que tem ali já o enxofre, se você não fez a gessagem, aí você pode fazer as contas aqui e ver se compensa utilizar o sulfato de amônio. Porque senão você vai utilizar a ureia, né? Porque o nitrogênio é na mesma forma aqui, na forma de amônio, e a ureia tem muito mais nitrogênio do que nós temos aqui no sulfato. Ele tem um índice de salinidade também alto, né? Então pode queimar as raízes. Aqui você tem que olhar que o solo tem que estar úmido. O índice de acidez ainda é muito maior do que o da ureia. Para 1 tonelada de sulfato que você coloca lá no solo, você precisa de 996 quilos de calcário para corrigir essa acidez. E uma outra coisa aqui é que a unidade de nitrogênio, né, você compra por unidade de nitrogênio, é mais cara do que na ureia. Então, já que o nitrogênio do sulfato de amônio está na forma de uma amônia, o processo de absorção pela planta vai ser o mesmo aqui lá da ureia. Mas vamos fazer aqui uma comparação entre o preço do nitrogênio na forma da ureia e do sulfato de amônio.
Então, hoje aqui, nós estamos aqui, hoje são 15 de outubro, né? Dia do professor, 15, é o dia que eu estou gravando essa aula, 15 de outubro de 2020. Eu liguei aqui numa casa agropecuária em Brasília. Então, o preço da ureia ao consumidor, ou ao produtor, hoje uma saca de 50 quilos está custando R$ 144. E o preço do sulfato de amônio, a mesma saca de 50 quilos, custa R$ 100. Então, vamos ver aqui quanto que está saindo uma unidade de nitrogênio. Então, se eu pegar aqui ó, uma saca de 50 quilos, eu vou querer fazer a conta para 100 quilos, eu vou pegar duas sacas. Então, duas sacas aqui vai dar 100 quilos, vai custar R$ 288, certo? É só multiplicar aqui por 2. Então, se em 100 quilos de ureia a gente viu que nós temos 45 quilos de nitrogênio, qual que é o preço de uma molécula aqui de nitrogênio? É só dividir o preço dessa ureia, que é 288, pelos 45 quilos que está lá dentro. Então, cada unidade de nitrogênio vai custar aqui R$ 6,40. Esse aqui é na ureia. Vamos ver para o sulfato de amônio. Eu fiz aqui a mesma coisa. Peguei duas sacas de 50 quilos, 100 quilos, e as duas sacas aqui custam R$ 200. Então, se em 100 quilos do sulfato de amônio eu tenho 20 quilos de nitrogênio, qual que é o preço dessa unidade de nitrogênio? É só dividir o preço de R$ 200 pelo número de nitrogênios que tem ali no sulfato. Então, 200 dividido por 20 vai sair R$ 10, ou seja, a molécula de nitrogênio vindo do sulfato de amônio custa R$ 10, enquanto que aqui a unidade de nitrogênio vindo da ureia custa R$ 6,40. Isso aqui faz uma diferença muito grande quando você tem lá muitas hectares para ser adubada, né? Então, isso aqui compensa fazer os cálculos sim. E você sempre vai fazer esses cálculos da região que você tiver, qual que é o adubo disponível, né? E qual que é o seu custo-benefício. Então, fazer essas contas aqui é de fundamental importância. Então, vamos ver aqui mais um outro adubo. Esse aqui é o nitrato de amônio. Ele também, olha aqui, a primeira coisa que vocês vão olhar, qual que é a forma que o nitrogênio está aqui disponível. Então, o nitrato de amônio, se vocês observar, tem aqui a forma NH4 e a forma NO3. Tem nas duas formas, né? Das duas formas que a planta absorve aqui, ó, o NH4 e o NO3. 33% de nitrogênio é a quantidade que tem no sulfato de amônio. Então, o preço aqui pode ser bem melhor do que o que a gente acabou aqui, ó, o sulfato de amônio, que tem apenas 20, né? Então, 20% de nitrogênio, cadê? Sulfato de amônio, 20%. Então, o nitrato tem 35%, 33%. Esses 33, metade vai estar na forma de amônio e metade vai estar na forma de nitrato. Então, esse amônio aqui, ele pode ficar retido lá nos colóides do solo e não ser lixiviado. Esse aqui já pode ser lixiviado, né? Mas o que que eu quero que vocês observem aqui? É que no processo de absorção pela planta, nós não estamos falando aqui da conversão dele para a forma como a planta absorve, é no processo de absorção pela planta. Quando a planta absorve um amônio, ela vai devolver um H+ para o solo, acidificou o solo. Quando a planta absorve um nitrato, NO3, com a carga negativa, ela vai devolver, ela vai tirar lá de dentro uma hidroxila que tem uma carga negativa, para manter constante aqui as suas cargas no interior da planta. Então, observe, se a planta absorve amônio e absorve nitrato, o que que acontece? Liberou H+ e liberou OH-. O que que acontece quando junta essas duas aqui? H, dois Hs e um oxigênio. H2O. Virou a molécula de água. Então, aqui nesse processo, você não tem a acidificação do solo, porque uma neutralizou a outra, certo? E aqui está o índice de acidez do nitrato, né? Que é 110, precisando em torno ali de 535 quilos de calcário. Então, gente, estou apresentando aqui quais são os principais adubos. Vocês vão encontrar outro aí no mercado, né? Temos aqui o nitrato de sódio, que nós temos aqui, ó, nitrato. Vocês olham para essa forma aqui. O nitrogênio vai ser fornecido na forma de um nitrato. Então, ele não vai ficar retido lá nos colóides do solo. Então, mas tem pouquinho aqui de nitrogênio, 15 de nitrogênio, mas tem uma quantidade boa de potássio. Tem aqui o sulfonitrato de amônio, né? Então, vai ser aqui ó, na forma de amônio e na forma de nitrato, né? Tem 26% de nitrogênio, tem 15% de enxofre.
O nitrato de sódio é o salitre do Chile, né? Então aqui você tem ele na forma de nitrato e tem aqui o sódio. Então tem 16% de nitrogênio. O nitrato de potássio tem apenas 13% de nitrogênio, mas tem 44% de potássio. Então, a gente vai ver lá na frente, a gente vai precisar utilizar o potássio, que serão as fontes do adubo potássico, né? Tem o nitrocálcico, que está aqui na forma de nitrato e de nitrato. Então, esse aqui, além da amônio, ele tem também o calcário. Então, o nitrocálcio, ele tem 27% de nitrogênio, metade na forma de amônio, metade na forma amoniacal. Ele tem aqui uma porcentagem, aqui é 7%, tá? 7% de óxido de cálcio, né? E óxido de magnésio. Então, o nitrocálcio, ele corrige um pouco a acidez do solo provocada ali no processo de conversão, mas a gente não vai comprar um adubo aqui nitrogenado por causa dessa quantidade quase irrisória aqui de cálcio e de magnésio, né? Além disso, nós temos aqui o MAP, nós temos aqui o DAP, né, que são adubos fosfatados, mas que também contém uma quantidade aqui, ó, de 11% de nitrogênio no MAP e 18% de nitrogênio no DAP. Então, esses são os principais adubos nitrogenados que a gente vai trabalhar aqui ao longo do nosso curso. E algumas observações que você tem que ter com relação aos adubos nitrogenados é que eles não deixam, né, não deixam efeito residual para a próxima cultura. O nitrogênio é muito efêmero no solo, ele não fica armazenado por muito tempo no solo. O nitrogênio do adubo na forma amídica, que é o NH4 lá, né, ou a forma amoniacal, aumenta a acidez do solo. Vocês viram lá o processo de transformação do adubo até chegar na forma que a planta absorve e libera H+. Já o nitrogênio na forma nítrica, que é na forma NO3-, né? Então, se você tem um adubo nessa forma, vai diminuir a acidez do solo. Então, é importante você saber isso aqui na hora de fazer o manejo das suas adubações, fazer o programa da adubação, até saber se vai fazer uma calagem nos próximos anos ou não. O índice salino desses adubos nitrogenados é relativamente alto, né? E a ureia aplicada via foliar, ela reduz as perdas por volatilização, além de facilitar a abertura dos estômatos. Então, gente, hoje a ureia diluída e aplicada via foliar também tem um efeito muito bom. Os trabalhos têm mostrado a sua eficácia também comprovada, né? E esse aqui eu apresento para vocês, mas nós vamos trabalhar muito essa questão aqui do pH do solo relacionada com a disponibilidade do nitrogênio. Então, todos os nitrogênios que a planta vai absorver do solo depende aqui, ó, do nosso pH. E qual que é a faixa aqui, ó? Vamos pegar aqui a linha do nitrogênio. Tá aqui o nitrogênio. Aqui nós temos aqui a disponibilidade aumentando e aqui nós temos o pH aumentando. Então, significa que quando você tem um pH do solo em torno de 5, a disponibilidade do nitrogênio é baixa, né? Mas, e aqui, esse pH em torno de 5 é o solo ali natural, sem ter feito nenhuma calagem ainda. E quando você faz a calagem e vai aumentando o pH do solo, vai aumentando também a disponibilidade do nitrogênio. E olha, o nitrogênio é interessante, porque ele tem uma faixa ampla aqui onde ele fica disponível ao contrário do que acontece para alguns nutrientes, que o nitrogênio está disponível numa faixa que varia de 6 até quase 7,5, né? Então, nessa faixa de pH, vocês não precisam se preocupar de 6 até 7,5, que o nitrogênio vai estar disponível, mas nós temos que lembrar de outros processos. Quando o solo está muito alcalino, a reação vai acontecer no sentido contrário e vai transformar a amônia na forma volátil lá, né? Isso a gente não quer. Então, essa aqui foi a melhor imagem que eu consegui. Eu confesso que a imagem não está muito boa, veio lá do Malavolta, foi a única que eu consegui. A gente não pode pegar fotos lá da internet aqui e colocar, né? Porque aqui não pode fazer isso, tem a questão dos direitos autorais. Então, eu peguei a foto que eu podia pegar, que é do livro do Malavolta. E ele mostra aqui o sintoma de deficiência do nitrogênio no milho, que essas folhas aqui, ó, mais baixas, tá queimado, né? Estão amareladas pela deficiência. Mas, gente, eu quero chamar a atenção aqui que é importante que você conheça assim um sintoma de deficiência e o que ele pode estar relacionado. Mas a gente não pode utilizar apenas a diagnose visual lá para estar fazendo as nossas recomendações, porque são muitos os fatores que vai fazer com que a planta fica
com esses sintomas aqui. Você não vai ter certeza se é do nitrogênio, então você pode ter um indício, a partir daí você faz outras análises, análise da folha, análise dos solos, né? Então, algumas técnicas para aumentar a eficiência dos adubos nitrogenados. Primeira coisa, você vai aplicar o adubo quando a planta tiver raiz. Por quê? Primeiro, a planta só absorve através das raízes. O que acontece se você colocar adubo ali nitrogenado no plantio? A planta a semente nem virou raiz ainda, então grande parte do nitrogênio vai ser perdido. Então, no plantio, você coloca quase nada de nitrogênio, uma quantidade irrisória para dar ali um arranque, né? Aí, quando a planta começa a crescer, aí sim você vai colocar a adubação nitrogenada, fazer o parcelamento de acordo com a demanda da planta. Para diminuir a volatilização, recomenda fazer a incorporação da ureia ou então aplicar a ureia na forma líquida. Fazer a correção do solo, deixar o pH do solo ali para não favorecer a volatilização e nem ácido demais, né? Você viu que o pH é em torno de 5. O nitrogênio disponível no solo é muito baixo. Trabalhar com espaçamento e potencial produtivo das culturas. Então, quanto maior for o potencial produtivo das culturas, mais nitrogênio a planta vai requerer. Então, você pode colocar mais nitrogênio no solo que a planta vai absorver. Utilizar fertilizantes com solubilidade controlada para demorar aquele processo onde o nitrogênio sai lá da forma do adubo e já fica ali na forma disponível para a planta. Então, se você pegar um fertilizante onde essa solubilidade acontece mais devagarinho, diminui-se as perdas, a perda por lixiviação e também se o nitrogênio não conseguir ficar retido lá nos colóides do solo. E também trabalhar solo com cobertura vegetal. A temperatura ela influi muito no processo de volatilização, né? Porque a amônia é um gás. Então, quanto maior a temperatura, maior o processo de difusão. Então, se você deixar a temperatura mais amena, o gás não vai estar se difundindo tanto. E isso interfere ali nessas perdas aqui, né? A gente consegue reduzir as perdas. Então, gente, para finalizar, nessa aula aqui é comprida, mas é assim mesmo, a gente já está quase chegando lá na nossa parte prática, quando a gente vai fazer as recomendações em si, mas antes é importante que vocês conheçam esses fatores. O que você aprendeu aqui nessa aula? Como fazer a adubação nitrogenada, né? Que você tem lá as 3 técnicas, que é fazer o histórico da área, ver a curva de resposta, né? Também qual que é a produtividade esperada. Como que o nitrogênio se comporta no solo? O nitrogênio que a planta absorve ele na forma de amônio e nitrato. O que acontece quando a planta absorve na forma de um amônio? Que ele devolve outro H+ para o solo, aumentando a acidez. Quando absorve na forma de nitrato, ela devolve uma hidroxila, OH- e diminui a acidez do solo. Vocês conheceram também os principais adubos nitrogenados, né? E algumas técnicas para reduzir as perdas e aumentar a absorção. As técnicas são o quê? Principalmente o parcelamento, né? E aplicar o nitrogênio de acordo com a demanda da planta. Então, aqui eu tenho uma bibliografia onde vocês podem consultar se vocês quiserem aprofundar mais nesse assunto, né? Porque aqui eu estou mostrando para vocês o que vocês precisam saber para fazer a recomendação de adubação. Agora, se você quiser aprofundar mais, saber como que o nitrogênio interage dentro da planta, conhecer mais a respeito, tem toda essa literatura aqui que vocês podem consultar, que vão servir para vocês. Então, muito obrigada. E é isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero vocês firme e forte aqui na próxima aula, onde nós vamos falar sobre o fósforo. É isso aí.